Sejam bem-vindos ao canal Acredite TV. Deixe o like nesse vídeo e se inscreva para mais conteúdos. Fiquem agora com a pregação do reverendo Augusto Nicodemos. Vamos ver aqui se a gente consegue seguir a sequência do ensino de Paulo. Primeiro ele diz o que ele já tinha ensinado, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, poderia ser traduzido, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, já que cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Se Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele também vai ressuscitar os que são seus na sua vinda. Essa é a nossa expectativa e essa é a base da nossa esperança. Mas em que ordem isso vai acontecer? Ele começa a dizer a sequência a partir do verso 15. Eu vou tentar aqui resumir para vocês. A sequência que Paulo diz que ele recebeu através de uma revelação, veja só verso 16, verso 15, e pela palavra do Senhor, deve ter sido uma revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo Paulo, porque só Paulo tem essa explicação aqui em toda a Bíblia, e pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte, aí ele diz a sequência que eu fiz o resumo aqui para ficar fácil. Primeiro, o Senhor Jesus, na hora que ele for voltar, ele dará a palavra de ordem. Nós não sabemos se vai ser uma voz mundial ou se o Senhor Jesus aparecerá em glória nas nuvens e ele vai dar a ordem. Como ele disse a Lázaro na entrada do túmulo, vem! E Lázaro saiu. Então, o Senhor Jesus vai aparecer e vai dar a ordem. O arcanjo Miguel, porque é o único arcanjo que é mencionado na Bíblia, tem um livro apócrifo chamado, o segundo livro de Esdras, que menciona 7 arcanjos, mas a Bíblia menciona apenas o nome de um, que é o arcanjo Miguel, está lá em Judas 9, se você quiser ler. Aqui Paulo diz que o arcanjo fará ouvir a sua voz, provavelmente Miguel, que é o arauto de Deus. O arcanjo Miguel, ele vai chamar os mortos em nome de Jesus. E diz ainda Paulo, a trombeta soará. Pense num barulho, né? A voz de comando de Jesus, o arcanjo Miguel e agora a trombeta de Deus. A trombeta era usada no Antigo Testamento, é o que o pessoal chama de chofar hoje, né? E algumas igrejas até usam o chofar para começar o culto. É porque no Antigo Testamento, quando ia ter a assembleia do povo para se encontrar com Deus, tocava-se a trombeta, para poder chamar todo o povo para a reunião, para a assembleia, onde Deus ia estar presente e falar. E agora é a mesma coisa, o anjo talvez seja o próprio arcanjo Miguel, que ele vai soar a trombeta, chamando os mortos, chamando os vivos para o encontro com Jesus Cristo. Diz aí, na sequência, Paulo diz, e Cristo descerá dos céus. Oh, que visão gloriosa, né? O som da trombeta, o arcanjo tocando e Cristo descendo dos céus. Aí Paulo diz, em seguida, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro aqui é em relação aos vivos, para se encontrar com Cristo, não é? Antes que eles sejam transformados, vou falar disso em seguida. Mas os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Cristo, eles ressuscitarão, eles reviverão, seus corpos adquirirão vida outra vez. E é nesse momento que os seus corpos serão reunidos com a sua alma imortal. Em seguida, verso 17, está tudo no verso 16. No verso 17, Paulo diz, então nós os que estivermos vivos, nota que ele diz nós, né? Paulo tinha a expectativa de que isso ia acontecer ainda enquanto ele estava vivo, e faz 2000 anos. Mas isso é a esperança de todo cristão, de toda geração. Nós, os que estivermos vivos, o que é que vai acontecer com os vivos? Seremos arrebatados. Palavra grega para arrebatados é uma palavra que significa agarrado e levado, não é? Vamos ser tomados. Só que, para que isso aconteça, os vivos serão transformados. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele nos diz uma coisa que não disse aos Tessalonicenses. 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz, eis que vou lhes revelar um mistério. Mais uma vez, né? Coisas que ele recebeu de Deus. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, aquela do arcanjo Miguel. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós aqui é os vivos, nós seremos
transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso ele não explicou aqui, voltando para Tessalônica, mas o que vai acontecer? A trombeta soa, Cristo desce, começa a descer dos ares, os mortos ressuscitam com o corpo glorioso, os vivos são transformados, porque do jeito que nós estamos, nós não podemos nos encontrar com o Cristo glorioso, não podemos entrar na glória e no reino de Deus com esse corpo mortal. Então, os vivos não passarão pela morte, mas eles serão transformados no abrir e fechar de olhos e terão um corpo glorioso e imortal. E aí sim, seremos arrebatados, diz Paulo, que nós subiremos entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A palavra que Paulo usa para encontro aqui descrevia o que os habitantes de uma cidade faziam quando vinha uma autoridade visitar a cidade. Vamos dizer, o rei dizia, vou visitar a cidade tal. Aí, quando o rei ia chegando na cidade, saía uma comitiva festiva, tocando músicas e festas com rosas e flores, para receber aquela autoridade e conduzi-lo até a cidade, para o encontro com aquela autoridade. É a palavra que é usada aqui. Subiremos juntos nos ares para o encontro com o Senhor Jesus. E ele termina dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras, porque não existe outra maneira de consolar quem está à beira da morte, quem perdeu um ente querido, quem já está entrando no fim da vida, no ocaso da vida. Não há outro consolo a não ser esse. Nós estaremos juntos outra vez. Nós haveremos reviver não só a nossa alma, que é imortal, mas o nosso corpo transformado, glorificado, para estarmos para sempre com o Senhor Jesus. O que é que nós podemos aprender desse texto, irmãos, fechando aqui? Primeiro, que a vida cristã, como nós já vimos, é um crescimento contínuo, um aprendizado constante, um progresso firme em conhecer a Deus e viver de acordo com isso aqui nesse mundo. Segundo, que aqui nesse mundo nós temos que viver uma vida santa, uma vida reta, de amor e trabalho, dando exemplo para o mundo. E não porque é uma determinação, mas porque nós amamos a Deus e somos gratos a Deus por tudo que Deus fez. Terceiro, aprendemos que nossa esperança nesse mundo é a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando nosso sofrimento e nossa luta aqui nesse mundo haverão de terminar. Aprendemos também que quando Ele vier, o nosso encontro com Ele não será um evento silencioso, não será um evento secreto, mas público, barulhento. O arrebatamento acontece na vinda pública de Cristo, não numa vinda secreta, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aprendemos também que o nosso consolo diante da morte é somente esse, e nós não temos. Talvez você que é jovem não pensa muito nessas coisas. Você é jovem, bonito, tem saúde, talvez você não pense muito. Os anos vão passar, eles vão chegar para você também. Um dia a doença vai bater na sua porta, um dia a morte vai chegar mais perto. À medida que os anos avançam, você percebe a chegada do fim da sua vida, mas a pergunta é qual é o seu consolo? Àquela altura, suas propriedades não vão tirar o medo da morte do seu coração. O seu carro não vai tirar o anseio da morte do seu coração. Sua conta bancária, os seus amigos, o seu nome, tudo que você aprendeu, nada disso tira do homem o medo da morte e do desconhecido. Nós não somos como estes que não têm esperança, diz o apóstolo Paulo. Nós nos consolamos com a certeza da ressurreição dos mortos. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eles morrem bem. Eu já contei para vocês uma vez uma experiência quando eu era pastor na igreja do Recife. Fomos fazer o sepultamento de um jovem que morreu de câncer aos 17 anos de idade. E quando entramos no cemitério carregando o caixão, o nosso povo cantando, louvando a Deus. E ao lado ia um outro féretro, conduzindo um homem que havia morrido, cercado das filhas e da esposa, aos gritos, uivos, lamentações, choro. Na hora que o homem foi ser baixado à sepultura, uma filha se agarrou com o caixão, não queria deixar enterrar, foi preciso ser retirado. O desespero de como quem se despede para nunca mais ver. Nós não somos como os que não têm, mas o nosso consolo é a ressurreição de Jesus. Você tem essa esperança nessa noite? Ah, pastor, mas o senhor acabou de falar sobre a necessidade de uma vida pura de Deus. Eu posso ter essa esperança? Pode. Você pode se arrepender dos pecados. Você pode mudar de vida, chegar-se a Deus e dizer, Deus, eu sou um pecador, tenho feito o que não devia, eu sei que a tua vontade é a santificação, mas eu tenho feito o que não. Perdoa-me, me recebe como pecador arrependido. E Deus está pronto a perdoar e receber você, de tal forma que naquele dia, quando tu voltar, com que alegria você vai se encontrar com Ele. Mas hoje, se você se encontrasse com Jesus, como você se encontraria? Com
culpado, sentindo sujo. Como é que você encontra? Mas você pode encontrá-lo com alegria, lavado pelo sangue através do arrependimento e da confiança. Que Deus nos abençoe nessa amada igreja, irmãos, amigos. O consolo da vinda do Senhor alimente o nosso coração, estimulando uma vida santa, vida reta diante dele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e continue assistindo.